Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Ouçamos a palavra do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós podemos, dentro da palavra que o Senhor nos deu nessa tarde e noite de quarta-feira, começarmos com uma observação conhecida de nós muito. Quando nós colocamos em uma vasilha óleo e água, eu pergunto para você, mistura? Não. E responde, não. Separa? Não tem. Você pode balançar, você pode fazer o que você quiser. Quando você deixar quieto e aquietar, você vai perceber que vai separar a água do óleo. Se não mistura, não tem comunhão, não se torna um líquido homogêneo, né? Que misturou. Aí Paulo escrevendo, ele pergunta que comunhão tem a luz com as trevas. Se Cristo é a luz e as trevas é Satanás. Que comunhão tem? Nenhuma. Do justo com o injusto, do fiel com o infiel, que comunhão tem? E que comunhão pode ter o templo de Deus com os ídolos, com os deuses falsos? Que comunhão tem? Nenhuma. E Paulo dá um conselho, olha, sai do meio deles, não misture com eles. Bom, se você acha que isso aqui é invencionice de Paulo, nós podemos buscar alguns exemplos dentro da Bíblia, porque um versículo isolado, ele não tem base, mas com outras passagens bíblicas nos dá a sustentação ao que Paulo está falando. Eu não vim aqui para defender a tese de Paulo, eu vim aqui para defender a palavra de Deus, porque Paulo não escreveu porque ele pensou, Paulo escreveu porque o Espírito de Deus revelou a ele, e ele escreveu. Dentre todos os apóstolos de Jesus, daqueles que ele chamou, porque Paulo ele teve um encontro com ele no caminho de Damasco, Paulo foi o que mais recebeu revelações dos céus. O próprio Cristo visitou Paulo por várias e várias vezes para orientá-lo no que fazer. Então preste atenção para te mostrar que o Senhor, ele é ciumento, ele tem ciúme do que é seu. E ele criou e separou um povo para viver diferente sobre a face da terra. É isso mesmo. Quando Moisés fala com ele, olha Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui ou subir daqui, né? Moisés falou com Deus, não é por acaso que o Senhor nos separou para povo seu?
Então, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Quando Deus falou com Moisés, quando chegar à terra prometida, a Canaã, de qual preparei para vocês, né? Lá vocês vão encontrar os cananeus, os amorreus, os saduceus, os fariseus, os fariseus e assim por diante, os abuseus. Não misture com aquele povo. Não misture. Por que ele estava dizendo? Deus estava dizendo para não misturar com eles. Porque eles adoravam deuses estranhos. Eles ofereciam sacrifício a Moloque. Pegavam as suas crianças, colocavam lá no fogo, oferecendo a Moloque. Eles adoravam a Baal e diziam que Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilização. Eles adoravam a tantos deuses, Azera e tantos outros, Afrodite, a deusa do amor, e assim por diante. Eram muitos deuses que eles adoravam, e os quais podiam dizer que podiam tocar, falar com os deuses deles. E dizia que o nosso Deus é um Deus invisível, no qual não pode tocar, não pode ver, mas você pode sentir. Você pode sentir. E você vê o milagre que faz. Quer ver um exemplo? Quando Deus falou com Moisés que a última praga seria terrível, que era para matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, porque aonde o anjo visse, o anjo da morte, visse o sangue sobre os umbrais das portas, não entraria e não mataria os primogênitos dos judeus. Mas aonde não tivesse, morreria dos animais, morreria dos homens, todos os primogênitos que estivessem sobre a terra do Egito morreria. E o filho do faraó morre, e ele vai lá e coloca ele no pé do seu Deus lá, e disse para ele para devolver a vida. É ruim de devolver, hein? Aonde você já viu um Deus de pedra, de gesso, de madeira devolver vida a alguém? Ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, né? É assim, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Não é um Deus, é uma imaginação do homem. Agora o nosso Deus não é imaginário, Ele é um Deus verdadeiro, real, que habita os céus e a terra. E nós podemos ver a plenitude da sua glória todos os dias quando amanhece. Porque quando dá 4 horas, menos de 4, os passarinhos, que é a criação do Deus Altíssimo, eles começam a cantar, anunciando aos teus ouvidos: começa-se um novo dia. Eu quero ver um Deus de barro fazer isso, um Deus de pedra, um Deus de madeira fazer isso aí. Agora eu não entendo porque que muitos ainda prostam diante de Deus, Deus feito por mãos humanas, e adora eles, presta culto a eles, faz propósito com eles, se eles não resolvem o seu problema. E quem resolve o seu problema é o Deus Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse resolve. Esse resolve. Esse que Paulo escreveu aos Coríntios, mostrando a eles: esse é real e verdadeiro, né? Você quer ver uma coisa como exemplo que vem à minha memória aqui agora, que o Espírito de Deus traz? Eliseu era um homem que tinha prazer em servir o Senhor, ele era espiritual, ele não prostrava diante de deuses estranhos, e se alguém falasse com ele se repreendia na mesma hora. Ele não misturava aos falatórios de muitos ímpios que andam sobre a terra falando. Quando ele morre, eles enterram ele, e ainda não tinha fechado, lacrado o túmulo direito, e morre um soldado, e eles vão e jogam ele no túmulo de Eliseu. Antes que ele encostasse no chão, que ele encostou nos ossos de Eliseu, sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus, porque Eliseu nunca aceitou que outro Deus habitasse o corpo dele, que é templo e morada do Deus Altíssimo. Não pode, de maneira nenhuma. Não pode, você não pode. Você é templo e morada do Deus Altíssimo. Você, eu, nós somos templo de Deus, e o templo de Deus não pode, de maneira nenhuma, habitar nele ídolos. Tem que habitar o Deus Criador, a quem devemos toda adoração, honra e glória. Não podemos, de maneira nenhuma, e Deus não divide a sua glória, Deus não divide o espaço que é dele com ninguém. Se você insistir, ele te
profeta Ezequiel, eles começaram a adorar os ídolos, adorar o sol, adorar a lua, as estrelas e todos os deuses feitos por mãos humanas. A glória do Senhor sai do templo e vai para a porta. Eles continuaram adorando, ela foi para o monte, e do monte voltou ao céu, ao trono de Deus. Deus não aceita isso. Não aceita. Então, quem está, às vezes, pregando para você, eu te ensinando, não deixa ele te enganar, porque a verdade está aqui nas minhas mãos. Sabe o que é? É um livro de 66 livros, uma enciclopédia completa, a palavra de Deus. Tenha coragem, olha o que eu vou te dizer nessa noite, tenha coragem e estuda essa palavra, para você não ficar prostrando diante de deuses estranhos. Tenha coragem, leia esta palavra chamada Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Oh, aleluia. Então leia a Bíblia, leia para você não ser enganado, para você achar que você está certo e você não está. Busque conhecer a verdade e ela vai te libertar. Deus revelou ao profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Busque conhecer ao Senhor. O profeta Isaías escreveu isso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Para quê? Para aprender dele, aprender com ele o caminho da verdade. Assim o apóstolo Tiago escrevendo, ele disse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E quando Deus chegar a você, você vai compreender que tudo que você fazia não era correto. Aos olhos de Deus, não. Então Deus vai te ensinar como deve andar, a quem deve adorar, a quem deve servir. Porque há tantos homens por aí profanando, adulterando a palavra de Deus. Sabe por quê? Para o seu bel prazer, para como é que eu posso dizer assim, para a satisfação do seu ego. Ele adultera a palavra, pensando no seu próprio prazer. Ele adultera a palavra. Mas o verdadeiro servo não adultera, ele lê a palavra e o Espírito de Deus interpreta e ele prega o verdadeiro evangelho. E nesta noite eu estou te pregando, te anunciando o verdadeiro evangelho. Não adore deuses estranhos, porque não pode, não tem como o templo de Deus ter comunhão com os ídolos. Então adore somente a Deus, sirva a Ele e viva para Ele. Foi para isso que o Senhor te criou. Foi para isso. Então deixa o Senhor cuidar da tua vida. E não deixe que outros coloquem na sua mente que adorar fulano, culta Beltrano, a ciclano, isso pode nada. Pode nada, culto somente a Deus. E se você não conhece os mandamentos do Senhor, começa a conhecer e começa a observá-los um por um. Pastor, mas isso é correto? Correto não, é mais que correto. É mais que correto. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei. Você sabe o que é abrogar? É apagar. Eu vim cumprir, ele disse, não abrogar. Vamos com a parte mais simples para você entender. É pegar uma borracha e eu escrever algo e você passar a borracha em cima e apagar. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir ela. Livro do Apocalipse, capítulo 11, me parece, a palavra do Senhor diz que e houve trovões e relâmpagos no céu, e lá foi vista a arca da aliança. O que estava dentro da arca da aliança? A vasilha do maná escondido, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei de Deus com os 10 mandamentos. Guarde isso no teu coração.
Porque de repente você está num ministério e esse ministério está pregando aquilo que ele aprendeu, ele não buscou conhecer a palavra e está deixando você viver de qualquer maneira. Eu disse e tenho dito, haverá um dia em que o Senhor, como juiz, Jesus Cristo, e ele vai começar a chamar um por um, e você vai perguntar para o seu pastor: por que não chama nós, pastor? Pastor, explica para mim, por que nós não somos chamados? E ele vai responder: porque eu não ensinei para você a verdade, eu omiti a verdade. Viu? Conheça a verdade vos libertará. Jesus disse: ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você conhecer Jesus e conhecer a palavra, você vai ter vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida, que essa palavra encontre um cantinho no teu coração.